Tem algumas apostas pagadoras de dividendos para 2025 que o investidor deve ficar de olho? Você tem algumas empresas que continuam negociando a 4 vezes preço-lucro, abaixo de valor patrimonial, pagando um dividend yield um pouquinho superior a 10% ao ano. O Barsi também já falou algumas vezes, na visão dele, que é uma empresa que, querendo ou não, está fazendo um grande movimento. Então, justamente em tempos como esse, é que é o momento de comprar, né? Isso se chama o som dos canhões. Eu acho que é bem incrível dobrar esse volume de dividendos aí em 3, 4 anos. Luiz, como é que a gente monta uma carteira já sabendo que não vai ser um ano fácil? Olha, eu particularmente não montaria uma carteira pensando única e exclusivamente em 2025. Eu pensaria, olhando para o horizonte de investimento que você quer permanecer na bolsa, quais são as empresas que você teria em carteira que, se o mercado fechasse amanhã e você só pudesse ver as suas cotações daqui 10 anos, ativos que você estaria confortável. Tanto pelos fundamentos, tanto pelo preço que você está pagando. É tão simples quanto isso, né? Então, empresas de setores mais resilientes, com negócios perenes, que tenham correção de inflação, que você consiga dormir tranquilo. No final do dia, investir não é para trazer mais ansiedade, é para retirar a ansiedade de que lá no futuro você vai ter uma renda passiva que você possa confiar mais do que naquela que está disponível para você via INSS, né? Eu não fugiria dos setores principais, BEST, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, com destaque para os 3 primeiros, o BES, né? Eu acho que saneamento e telecom são setores mais capital intensivo, vamos dizer assim, estão passando por um volume de investimentos bastante grande e pode ser que o dividendo, o cobertor fique um pouquinho mais curto temporariamente ao longo de 2025 para redução de dívida, para cumprir esse volume de investimentos, né? Agora, quando você olha para o BES, Banco, Energia e Seguros, são setores que tendem até a se beneficiar com o aumento de taxa de juros, né? Então são setores, eu diria assim, mais defensivos e que podem te trazer uma certa tranquilidade se você está começando nesse período tão turbulento, né? Agora, a gente não pode afirmar com certeza para onde vai o Ibovespa em 2025, para onde vai o câmbio, para onde vai a taxa de juros. Mas se você montar um plano e tiver uma estratégia, eu tenho certeza que colocando isso em prática ao longo do tempo, você vai se sentir cada vez mais confortável mesmo em tempos como esses, né? E são justamente em tempos como esse que você tem aquela vozinha lá atrás falando, meu Deus, o que você está fazendo? É que é o momento de comprar, né? Isso se chama o som dos canhões, né? Então agora é o momento de você começar. Se você tiver a cabeça no lugar, tiver caixa, seja conservador, devagar e sempre, comece. Você falou um pouco da carteira BEST, mas tem algumas apostas que você apontaria assim, especificamente, algumas ações pagadoras de dividendos para 2025 que o investidor deve ficar de olho? Olha, acho que eu sinto que eu vou frustrar algumas pessoas aí que vão ser algumas figurinhas repetidas, viu, Anny? A gente continua bastante otimista com os nossos aportes, pessimistas com a economia. Então, isso significa que a gente vai continuar apostando em setores e empresas resilientes. E acho que o grande segredo é você ter empresas impopulares em momentos impopulares da bolsa. O que significa isso? Bom, o momento é impopular, né? Se você sair na rua hoje, ninguém investe em ações. E empresas impopulares são aquelas cuja narrativa não é favorável no momento, né? Então, você tem algumas empresas que vem crescendo o lucro trimestre após trimestre, ou se você olha no período mais longo, várias dessas empresas têm superado as estimativas dos analistas, né, superado as estimativas de mercado em termos de rentabilidade e lucratividade. Então, por exemplo, o Banco do Brasil continua negociando a 4 vezes preço-lucro, abaixo de valor patrimonial, pagando um dividend yield um pouquinho superior a 10% ao ano. Então, de bancos, acho que esse seria nosso grande destaque, né? O Barsi também já falou algumas vezes, tem Bradesco também, acho que na visão dele existe uma assimetria e é uma empresa que, querendo ou não, está fazendo um grande movimento, um grande turnaround, vamos dizer assim, né? A gente tem que lembrar que é difícil você dar um cavalo de pau, um transatlântico, né? Um navio muito grande, então você vai virando devagarzinho, mas taxa de juros para cima tende a beneficiar o setor bancário, o setor financeiro, né? E olhando aí para algumas outras coisas também, acho que Caixa Seguridade também é uma empresa que ao longo de 2024 deu bastante alegria e também é uma empresa que acaba se beneficiando com o aumento de taxa de juros. BB Seguridade, que é uma das grandes empresas da minha carteira. Eu acho que são, assim, dificilmente a gente vai falar nomes que sejam desconhecidos do público, né?
justamente porque a gente foca em quantidade de ações. E são setores que, como eu disse, têm uma resiliência maior frente a momentos desafiadores, principalmente em relação à taxa de juros alta. Né? Agora, como é que a gente, Luiz, controla a minha emoção e como é que a gente consegue ler e tirar o melhor da emoção do mercado? Ótimo. Tem alguns sinais que vão aparecendo e, claro, é muito difícil da gente virar e falar, agora chegamos no fundo do poço, né? Assim, quem investe em ações há muito tempo sabe que esse tipo de previsão envelhece muito mal, porque as coisas acontecem e não tem como a gente prever. Então, diante dessa postura humilde de você entender que você não consegue prever o mercado, qual é um comportamento que você pode aderir, né? Primeiro, colocar os seus recursos nas caixinhas certas, tá? Então, dinheiro que é do curto prazo tem que ficar na renda fixa, em produtos mais conservadores, como Tesouro Selic, CDB, para ter previsibilidade e liquidez imediata, né? Então, basicamente, reserva de emergência, alguma reserva de oportunidade. Recurso do médio prazo, também, na minha opinião, renda fixa, mas aí produtos que têm uma carência maior, portanto que você consiga, né, levar até o final do vencimento, por exemplo, um título IPCA+, ou uma LCI, uma LCA, que agora tem essa carência mínima de 9 meses. E aí sim, os recursos do longo prazo que devem ir para a renda variável, puxando a sardinha para o nosso lado, ações, que são a nossa grande preferência. E essa alocação ela é extremamente importante, porque um dos erros que os investidores mais cometem, principalmente, não só iniciantes, tá? É você colocar um recurso que era do curto e médio prazo num ambiente extremamente volátil, que você não tem garantias de que em um ano ou em poucos meses você vai ter um retorno satisfatório. E as pessoas acabam se frustrando, precisam desse dinheiro rapidamente. É lei de Murphy, né, que a gente brinca. Quando você precisa do dinheiro que está na bolsa, vai estar caindo. É sempre assim. Puxa vida. Então, por mais que seja um recurso menor, a gente sempre recomenda que você faça aportes constantes, mensais, de recursos que de fato são para o longo prazo. Isso, claro, não acaba com os riscos, mas mitiga boa parte dos erros que nós somos seres humanos podemos cometer, que é fazer uma compra por impulso. E eu gosto sempre também de me manter informada nos locais corretos, né? Claro, não só acessando veículos de mídia de confiança, mas nas fontes primárias que são, por exemplo, os RIs, né? Então, sempre que você vê um dia turbulento na bolsa, entra no RI das empresas que você tem em carteira, escreve lá em um parágrafo, deixa eu me lembrar por que eu comprei essa empresa, por que eu estou nesse projeto, né? Então, sempre que você tira esse componente emocional e volta ali para o plano, para a estratégia que você tem, aumenta as suas chances de você, de novo, da sua sobrevivência. Né? Acho que a palavra-chave para o investidor de longo prazo é sobrevivência. Uhum. Não é tentar acertar o timing, não é tentar acertar a galinha dos ovos de ouro, é seguir o plano, aportar mensalmente, reinvestir os dividendos, repita. Teu pai é um grande crítico do setor de varejo. Como é que você está vendo o varejo para 25? Olha, o complicado sobre o varejo e outros setores, né, não vamos só personalizar no varejo, mas existem alguns setores, principalmente muito vinculados à economia brasileira, né, que são bastante impactados por fatores exógenos, né, fatores macroeconômicos que o melhor dos gestores muitas vezes não consegue blindar essas empresas desses efeitos. Né? Então, o varejo é um deles que está muito exposto a isso. Né? Eu acho que um cuidado que os investidores devem tomar é não necessariamente o múltiplo que era negociado no setor de varejos, por exemplo, em 2020, 2021, ele pode voltar a se repetir, né? Eu acho que muitas das coisas que aconteceram ali, talvez a gente esteja enfrentando uma compressão de múltiplos mesmo. Acho que algumas mudanças estruturais, por exemplo, concorrência, baixa barreira de entrada, é um setor muito complicado por todos os ângulos que você olhe, né? Então a gente não gosta de coisas muito cíclicas, né? A gente prefere coisas que passa ano, passam governos e essas empresas ficam, né? E ficam cada vez mais fortes, independente da qualidade da gestão. Se eu não estou enganada, vai me corrigindo aí. Mais ou menos um ano e meio atrás, quando a gente esteve aqui na GF, a gente conversou, estava seu pai junto, você tinha comentado que teu sonho, teu projeto era ter mais ou menos R$1 bilhão em bolsa, é isso? Eu? É. Não lembro desse sonho, mas então, quem sabe, né? 1 milhão. Não, acho que 1 milhão em dividendos. 1 milhão em dividendos. E que estava ali mais ou menos por ano, né? Isso. Era 1 milhão em dividendos em um ano. Bateu a meta? Bati. Bateu a meta? Bati a meta. É o que acontece, é a evolução natural de uma carteira focada em quantidade de ações, não necessariamente em valor aportado. Então, quanto mais ações você tem, maior vai ser o seu dividendo.
E agora qual que é a tua meta? Agora a meta é dobrar a meta. Vamos ver, eu gosto de fazer metas mais de longo prazo. Eu acho que é bem incrível dobrar esse volume de dividendos aí entre 3, 4 anos. Uau. Teu pai é 4 bi na bolsa. 4 bi na bolsa. Subiu um pouquinho esse valor, não? Não, caiu, né? Caiu Bem. Caiu mas bem. ele não vendeu como ele me dizia da outra vez? Vendeu, Né? mas pois Então, essa é a métrica do ego, como ele gosta de dizer, né? Se ele tem 4 bi ou 3 bi, pouco importa porque ele não vai vender, né? É assim isso. que se comportam grandes donos e pequenos donos de empresa, né? O que paga boleto é renda, não patrimônio. Muito bem. Luiz, eu queria falar um pouquinho só sobre o pacote fiscal do Haddad, do ministro, e imposto de renda sobre dividendos. Que análise que você está fazendo dessas duas coisas que estão ligadas? Legal. Olha, quando a gente fala de pacote fiscal, né, assim, não é que eu acho que o pacote fiscal tenha sido bom ou ruim. Eu acho que tem medidas ali que são muito boas, mas que vieram em um momento muito inoportuno, né, em que o mercado esperava uma postura, acho que mais conservadora e cautelosa em relação ao fiscal, e não foi muito o que se viu, né? Eu acho que escancarou um posicionamento de que Lula e sua equipe, acho que estão muito focados não na economia, mas já pensando nas eleições de 2026, né? O que não deveria surpreender ninguém. Por outro lado, você vê, basta uma fala um pouco mais coesa, né, coerente, mais conservadora dos presidentes da Câmara e do Senado, para o mercado já reagir bastante positivamente depois de 2, 3 pregões bem sangrentos, vamos dizer assim, né? Então eu acho que é o menor sinal de que pelo menos a gente não vai haver um aumento dos gastos fiscais. Pode ser que a gente se surpreenda, inclusive, com a Bolsa em 2025, né? Eu, particularmente, opinião, né? Tenho 50% de chance de estar errada, 50% de chance de estar certa, mas eu acho que boa parte dessas medidas já chegam desidratadas ao Congresso, né? Que eu acho que devem responder de uma maneira um pouquinho mais dura, vamos dizer assim, um pouquinho mais cautelosa, e trazer o executivo um pouquinho mais para a realidade. Essa é a minha opinião. E imposto sobre dividendos, o jeito é correr agora? Não, olha, 2021, 2022, 2023, a gente teve 3 propostas diferentes e 3 propostas essas que foram vetadas no Senado e na Câmara. Uma que, inclusive, foi proposta pelo governo anterior, justamente na gestão Bolsonaro-Paulo Guedes, parou no Senado. Depois a gente teve outros 2 projetos de lei, não vou lembrar o nome agora, mas foram vetados, inclusive agora o da reforma tributária, que na semana passada ou retrasada também foi desidratado pela Câmara. Então eu acho muito difícil que esse tipo de medida passe, tá, Anne? Mas se passar, assim, a gente tem que lembrar que os dividendos eram tributados do Brasil até 1995. Então a estratégia já existia por pelo menos 20 ou 30 anos e deu certo mesmo com essa tributação. Segundo ponto que a gente deve lembrar é que os agentes econômicos, é instintivo que eles se organizem a fim de pagar o menor imposto possível, né? Então não me assusta o efeito que vai causar nas empresas de capital aberto. Me assusta o efeito que isso pode causar nas MEIs, por exemplo, nos pequenos e médios empreendedores, que são os grandes empregadores do país, que já estão sufocados com a corda no pescoço, né? Então isso é um incentivo, inclusive, para você pejotizar muitas dessas despesas pessoais dentro do CNPJ, né? Então eu acho que é uma medida que de novo aparece, eu acho que de novo não deve passar tanto na Câmara quanto no Senado, mas claro, eu acho que as empresas estão de olho nisso. Não é à toa que 21, 22 e 23 foram anos muito bons para a distribuição de dividendos, principalmente o JCP, que aumentou durante esse período justamente por aquela ameaça tanto de extinção do JCP, como depois aquela medida para aumentar em 20%. Então, os agentes econômicos se antecipam a esse tipo de mudança, né? E são mudanças que seriam vigentes para 2026, né? Então, sofrer por antecipação no Brasil é perigoso. É perigoso de você infartar por um negócio que nem aconteça, né? Então, se preocupe com o que, de fato, quando virar realmente manchete de jornal e for um fato. Antes disso, não se preocupe. Boa, Luíse.